Olha aí, pessoal, Donald Trump foi condenado a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos recebe uma condenação criminal na história americana, uma coisa assim realmente sem precedentes, portanto, mas que carrega consigo, é claro, um forte caráter político. Trump não é um cara retirado da vida política, muito pelo contrário. Hoje ele é, sem dúvidas, o candidato do Partido Republicano às próximas eleições, que acontecem em novembro deste ano, e as pesquisas o colocam à frente do Joe Biden em qualquer cenário, pesquisas de intenções de votos, pesquisas de eleição por estado, quantidade de delegados, enfim, Trump sempre aparece em primeiro lugar, né? É uma condenação que, embora não tenha um peso muito grande, representa algo importante, sem dúvidas, né? Então, Donald Trump em si afirmou que essa questão aí só vai fortalecer a candidatura, o intento dele de disputar as eleições no dia 5 de novembro. Na verdade, ele falou, inclusive, que o veredito real vai acontecer nas urnas, né? E ele está, inclusive, já usando isso aí para a sua campanha eleitoral, favorecendo a sua campanha. Será que é interessante isso para o Trump? Será que isso vai acabar impactando negativamente a sua campanha? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa situação toda se deve em relação àquele caso do Trump com a Stormy Daniels, que é uma atriz pornô e, na verdade, parece que ela fez algum programa, alguma coisa nesse sentido com o Trump. Isso aconteceu lá no passado, ou teria acontecido lá no passado, em 2006, se eu não me engano, e vinha rolando esse papo, esse questionamento a respeito da relação do Trump com ela, né? Ah, mas o cara ter relações sexuais com uma mulher, isso o torna culpado de algum crime nos Estados Unidos? Obviamente não, né? Primeiro ponto, isso aqui não é uma acusação federal, isso aqui é uma acusação da Corte Criminal de Manhattan, em Nova York. Então é uma coisa local que obviamente pode até ser questionada aí numa corte de apelação eventualmente, né? Mas o ponto é o seguinte, o que está sendo questionado aqui, o que está sendo tratado como crime nessa história, é que, na verdade, o Trump teria falsificado uns recibos de pagamento para essa situação, que, na verdade, ele teria pago essa atriz pornô para que ela não divulgasse essa informação de que eles tiveram relações sexuais na época da campanha eleitoral de 2016, quando Trump foi eleito, e parece que foi o então advogado dele que fez a intermediação. Aliás, o advogado virou a casaca, se tornou uma das testemunhas de acusação desse caso, né? Uma coisa impressionante, é claro, mas esse advogado teria feito o pagamento e foi reembolsado pelo Trump, e esse reembolso foi feito de uma forma dissimulada, de uma forma falsificada. Portanto, o Trump foi condenado, então, nesse caso específico, por conta desse crime aí, né? Os 12 membros do júri consideraram Trump culpados. Foi um veredito que demorou um pouco a acontecer, porque eles começaram, os membros do júri, a conversar na manhã da quarta-feira. Isso terminou agora, quinta-feira, no final da tarde, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? Provavelmente o Trump vai sim recorrer dessa decisão, é mais do que esperado que isso aconteça, né? E não se sabe ainda qual é o peso dessa sentença. O júri condenou o Trump, declarou o culpado, agora o juiz Juan Merchan, ou alguma coisa disso, Merchan, engraçado, né? Enfim, ele vai determinar qual vai ser a pena a ser cumprida, e isso vai ser falado em algum momento aí, provavelmente no dia 11 de julho, portanto, né? Então, perto, inclusive, da convenção republicana, que deve colocar de forma consolidada o nome do Trump como o candidato do partido, portanto, aí, né? E então, na verdade, a sentença do Trump provavelmente vai ser algo brando, porque é um crime de baixa periculosidade,
Ele é réu primário, não tem uma situação muito, não é nada perigoso nem nada do tipo, e pode ser, portanto, que ele seja condenado a serviço comunitário, ou então liberdade condicional, né? O cara nem vai preso, vai ter um agente de condicional ali e tudo mais. Ele pode sim ser condenado aí até 4 anos por cada acusação, mas provavelmente elas não vão se somar, vão ser cumpridas de forma concomitante, a pena não passaria disso, mas é bem provável que o juiz, por conta inclusive do Trump ser réu primário, que o juiz prefira uma pena mais branda, que eventualmente sequer vai envolver algum tipo de restrição de liberdade. Vai ser uma coisa mais simples de fato aí. Obviamente, todo mundo tem percebido esse caso desde o início como um claro ataque ao Trump, né? Levantar esse crime ou suposto crime, essa situação aqui no momento eleitoral, algo de baixa periculosidade, que de fato tem muito mais impacto político, ou em tese teria mais impacto político do que qualquer outra coisa. Fica uma situação bastante estranha e parece que a justiça norte-americana está sendo usada para prejudicar um dos candidatos à corrida eleitoral, o mais forte deles nesse momento. É algo bastante estranho acontecendo em um lugar como Nova York, que é conhecido por ser um reduto democrata muito sólido, muito forte, quase indiscutível, né? Então, do ponto de vista da candidatura, isso não faz diferença, né? Não há nada na lei americana que impeça um condenado de se candidatar. Inclusive, o cara pode até mesmo estar preso, né? Ainda assim, ele pode se candidatar à presidência da República. Isso não vai tornar o Trump inelegível neste momento. Lembrando que, ainda que condenado, o cara vai recorrer sem dúvidas dessa ação aí. Portanto, né? E o pessoal da revista Cruzoé, por exemplo, diz que isso aqui, toda essa situação não vai tirar um único voto do Donald Trump no final das contas, né? E não apenas isso, aí vem o grande ponto de virada dessa história, que talvez é provável que essa história ajude o candidato republicano a ter mais votos ainda. É bem provável que isso solidifique a sua campanha de forma geral, né? Então, o caso em si é insignificante, essa acusação criminal é muito pequena de fato aí. Na verdade, existem outros 3 processos contra o Trump, se eu não me engano, coisas relacionadas à questão das eleições, questionamento das eleições e outros pontos também, posse de documentos. Isso aconteceu pouco tempo atrás, mas todos esses casos vão ser julgados depois das eleições. O pessoal os advogados do Trump ali conseguiram protelar essa situação para que os julgamentos ocorressem depois. Então nada disso vai impactar nas campanhas eleitorais e de todos os processos que o Trump está sujeito. Portanto, esse caso dessa atriz pornô é o mais fraco deles, não vai dar nenhuma diferença substancial. De fato aqui, um valor irrisório que o Trump desembolsou para ele, né? Para mim é muita grana, mas para o Trump não é nada muito relevante, nem nada disso, né? Inclusive, não se provou nesse caso que ele teve absolutamente nada com a atriz. O que eles estão provando é uma fraude contábil, basicamente, né? Um pagamento que ficou maquiado, mas não a realidade, a materialidade do que aconteceu ou teria acontecido entre o Trump e essa atriz aí de forma geral, né? Então, obviamente, em primeiro lugar, isso que aconteceu em 2016, se foi desse jeito, não teve impacto para as eleições do Trump, não fez a menor diferença e não faria a menor diferença, e agora tá esse gostinho de que ele está sendo perseguido pelo establishment norte-americano para não vencer as eleições. De sorte que muitos que estavam contra a candidatura dele pelo Partido Republicano já mudaram de ideia depois dessa condenação, falando que vão apoiá-lo sim, por verem toda essa história como sendo um movimento democrata dentro do governo dos Estados Unidos para impedir a candidatura do Trump ou impedir a sua vitória,
que seria de fato a coisa mais provável de acontecer. Lá não é a casa da mãe Joana como o Brasil é, que o cara perderia as condições de candidatura dele. Obviamente, um sujeito que já é cotado como um favorito para as eleições atuais, o principal candidato republicano, não seria tirado da disputa por conta de um tapetão, de uma apelação desse tipo aí, né? E o próprio Trump parece aqui já está usando essa questão para promover a sua campanha, né? Tratando-se como um prisioneiro político aqui, falando que não fez nada de errado, né? Então, usando isso para suportar ainda mais a sua campanha. E olha só, eu li, não coloquei a notícia aqui, mas eu li que o site de doações da campanha do Trump caiu mesmo porque não aguentou o tanto de acessos que foram feitos logo após a condenação dele por pessoas que obviamente estão percebendo para onde que a coisa vai caminhar e que não há legitimidade nenhuma nesse caso, há apenas interesse político. Portanto, se o Estado é contra o sujeito aqui, o indivíduo, então as pessoas deveriam apoiá-lo. Muitos veem dessa forma e é um pensamento muito claro, muito certeiro, sem dúvidas, né? Então, muito provavelmente, a minha leitura dessa situação toda é que o Trump vai sair fortalecido desse caso, porque é uma situação irrelevante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, e que só foi colocada nesse contexto para prejudicar a candidatura do Donald Trump. E isso está muito evidente. E se tem um Estado querendo prejudicar um dos candidatos, há sempre uma grande chance, uma grande probabilidade de que as pessoas queiram votar nesse candidato, nem que seja só de pirraça, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.